Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2023, segunda fase, sobre Química Geral. Mais especificamente, no item A, teremos uma alternativa sobre gás natural. No item B, teremos uma alternativa sobre eletrólise e sustentabilidade. E no item C, teremos uma alternativa sobre cálculo estequiométrico. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Os acontecimentos globais recentes mostraram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados como amônia e ureia. Então, aqui nós temos a amônia e aqui nós temos a ureia. Então, essas reações elas levam à produção de amônia e à produção da ureia. Para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. As mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados. As reações a seguir mostram o processo de formação da amônia e da ureia a partir do gás natural. Okay? Então, a amônia, NH3, e a ureia, essa fórmula molecular aqui, a ureia seria isso aqui. Ó. Então, você tem o C-O, e aí, aqui você tem NH2, NH2. Isso aqui é a ureia, certo? Então, ele dá aqui as equações para produzir amônia, para produzir a ureia, e aí vou já passar para o item A para não já dar o spoiler do que seria a resposta do item A, ok? Então, ele vai falar aqui, com base nessas informações e seus conhecimentos, responda. E ele dá aqui as massas molares do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. E aí, aqui no item A, ele coloca qual o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados. Quando a gente dá uma lida na prova, o que a gente vê? Por isso que é importante dar uma lida. O item C, ele já vai me responder o que ele pergunta no item A. Tá certo? Então, ele fala aqui, tá? Então, esse aqui é o metano. Então, CH4 é o metano, é o hidrocarboneto mais simples que nós temos, porque ele é composto apenas por um átomo de carbono, ok? Então, a resposta está aqui, ó. Então, o metano corresponde a 50% em massa do gás natural, tá? Então, ele pergunta aqui o principal componente do gás natural, e aqui ele fala que o metano corresponde a 50% do gás natural. Então, ele é o principal componente desse gás. Então, como eu falei, esse item C ele me responde já o item A. Muito simples, ele só pede essa resposta. Então, já colocamos aqui para ele. O principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados é o metano, que é o ponto de partida aqui. Ó, ele já começa na equação 1. Ó. Então, o metano reage com água, forma monóxido de carbono e hidrogênio. Aí, esse hidrogênio reage com nitrogênio e forma amônia. Se você quer continuar, se você quer produzir a ureia, então você pega essa amônia, reage com dióxido de carbono e aí você produz a ureia e vapor de água, ok? Então ele aqui é o ponto inicial dessa sequência de reações. Eu vou comentar, a gente vai comentar um pouquinho mais as reações a seguir, então não vou dar todos os spoilers aqui sobre essa equação. Vindo agora para o item B, nós temos o seguinte. Uma outra forma de gerar H2, que é o gás hidrogênio, é por meio da eletrólise da água, utilizando energia solar. Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água. Dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável. Okay? Então, ele está se referindo à equação 2, mais especificamente ao gás hidrogênio. Tá? Então, o que ele está tendo aqui como ideia? O metano aqui ele é importante para produzir esse gás hidrogênio. Se eu tiver outra fonte para me produzir esse gás hidrogênio, não necessariamente eu preciso usar o metano, que é um gás que vem de uma fonte de energia não renovável. Então, se eu arranjar outra fonte para gerar esse cara, que é o que ele está falando aqui, se eu fizer a eletrólise da água, eu gero o gás hidrogênio. Se eu gerar o gás hidrogênio a partir da eletrólise da água, eu não preciso usar o metano aqui. E aí, eu também não gero monóxido de carbono, que é um dos gases aí relacionados com o efeito estufa. Então, é uma grande vantagem eu não utilizar o metano. Então, se eu pegar e fizer a eletrólise da água para gerar esse hidrogênio, importante. E aí, por isso que ele fala depois, para a gente dizer, colocar um argumento para que mostre porque esse processo ele é sustentável. Então, estou utilizando a eletrólise da água, que é uma vantagem. Tá? Então, eu vou usar água aqui para produzir esse gás hidrogênio.
e eu também vou utilizar a energia solar para fazer a eletrólise da água. Então, uma fonte de energia renovável, em vez de utilizar outras fontes de energia, eu vou usar uma fonte de energia que é renovável. Então agora eu vou falar um pouquinho só sobre a eletrólise, bem rapidinho, tá? Só para situar vocês. Então, aqui eu tenho aqui um sisteminha onde a gente tem processo de eletrólise. Então, lembrando que a eletrólise é um processo não espontâneo, por isso que eu preciso utilizar a energia elétrica para fazer a eletrólise ocorrer. Então, aqui eu tenho o polo positivo, tá? O vermelho é o polo positivo, o preto é o polo negativo, tá? E aí, no polo positivo, eu vou ter aqui o anodo. Então, aqui eu tenho o anodo. E aqui eu tenho o catodo, que é o polo negativo. Tá certo? Aí, o que acontece aqui? Então, aqui tem a água. Essa cuba tem água. E aí, eu tenho aqui dois eletrodos. Então, aqui eu tenho o anodo e aqui eu tenho o catodo, tá? Que é aqui o polo positivo e aqui é o polo negativo, diferente da pilha, aonde na pilha o anodo é o negativo e o catodo é o positivo, tá certo? Então, na eletrólise, esses sinais eles são invertidos. E aí, você vai, então, no início, você tinha água preenchendo totalmente esses recipientes. E aí, conforme a eletrólise vai acontecendo e os cátions e os ânions formados vão migrando para os eletrodos de carga oposta à carga do íon, você vai formando aqui o gás oxigênio e aqui você vai formando o gás hidrogênio no catodo, que é o que interessa para nós, tá certo? Então, conforme você vai formando o gás vai ocupando espaço aqui e ele vai empurrando a água para fora. Então, no início, como eu falei, isso aqui estava totalmente preenchido de água. Então, essa região aqui ela está preenchida com gás hidrogênio e essa região ela está preenchida com gás oxigênio. E aí, conforme essa eletrólise vai continuando, a tendência é que esse volume de água ele vai diminuindo aqui dentro e aqui fora esse volume de água ele vai aumentando, porque o gás ele vai expulsando a água para fora desses recipientes, tá certo? Então, isso aqui que é a eletrólise, é um processo forçado. Você usa energia elétrica, você vai pegar a água e vai fazer ela gerar o H2 e o O2, tá certo? Então, quando a gente pega aqui, a vantagem do que ele está nos dizendo é que ele vai pegar, em vez de usar essa bateria, ele vai usar uma fonte solar. Ele vai usar placas solares, então a luz solar, os fótons da luz solar incidem nessa placa. Isso aqui acaba criando um fluxo de elétrons e a corrente elétrica que é formada, ela é um fluxo de elétrons que vai aí fazer com que a água se separe em gás oxigênio e em gás hidrogênio novamente, ok? E aí, colocando aqui a equação balanceada da reação de eletrólise da água, é só pegar a equação da água e inverter ela, da formação da água e inverter ela. Então, coloca a água sendo desproporcionada. Então, você tem aqui o H2O virando gás hidrogênio e gás oxigênio. Só falta balancear essa equação. Aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho um 2. Preciso colocar um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente. E aí ela fica balanceada, certo? Agora eu tenho 4 hidrogênios, 2 oxigênios e ela está balanceada, ok? E aí o que está acontecendo aqui na água? A eletricidade está fazendo o quê? Então, a eletricidade ela vai pegar essas duas moléculas de água líquidas, então vai passar a eletricidade aqui, e aí isso vai fazer com que eu gere 4 mols de H+, aquoso, eu gere o oxigênio gasoso e eu também, como aqui não tem carga, desse lado tem 4 mais de carga. Então, para balancear as cargas, eu coloco aqui 4 elétrons. E aí, esse H+, ele recebe 4 elétrons e ele vai formar 2 mols de gás hidrogênio gasoso, que é o que a gente tem sendo formado aqui no catodo. Ok? E aí, quando a gente pega e faz a equação global, nós vamos chegar nessa equação aqui. Porque 4 de H+, cancela com 4 de H+, 4 elétrons cancela com 4 elétrons, e aí nós temos aqui duas águas, formando aqui 2 de H2
mais o oxigênio gasoso, que é o que forma aqui. E o interessante de comentar aqui, ó, é que você vê que você tem aqui o oxigênio, o volume de oxigênio, ele é a metade do volume produzido de gás de hidrogênio. E é isso que nos diz a estequiometria da reação. Você tem o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio. E aí você vê isso aqui pela quantidade de gás formado. Então isso aqui, lá em 1800 e pouco, isso aqui ajudou eles a determinarem as estruturas de algumas moléculas. Por quê? Eles sabiam que a água tinha hidrogênio e a água tinha oxigênio. Então, isso aqui deve ter 2 hidrogênios e um oxigênio, por isso que o volume de hidrogênio é o dobro do volume de oxigênio. Tá certo? Mas, para responder aqui, você só precisa representar isso aqui para eles. Ele não pede essa parte. Essa parte eu só estou mostrando o que está acontecendo aqui na água. E aí, respondendo para eles, o que a gente vai colocar? Então, o processo descrito é sustentável, pois utiliza duas fontes de recursos renováveis, água e a energia solar. No processo, a energia solar incide nas placas solares, que convertem esta energia em energia elétrica, que vai eletrolizar a molécula de água, gerando os gases hidrogênio e oxigênio, que não são gases relacionados ao efeito estufa. Então, isso justifica o que ele quer saber sobre o processo ser mais sustentável. Então, em vez de você usar o metano, que vai gerar monóxido de carbono, que é um gás relacionado ao efeito estufa, você está usando aqui H2O, que vai te gerar gás hidrogênio e gás oxigênio, ok? E você está usando a energia solar em vez de usar uma fonte de energia, por exemplo, a queima de carvão para fazer a produção do hidrogênio a partir do metano. Não, aqui você está usando a eletrólise da água a partir da energia solar. Então, uma ideia bem legal, tá certo? Indo agora para o último item, temos aqui, item C. O Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Considerando que toda a produção de ureia tem o metano como partida, com a massa em toneladas de gás natural, então ele quer saber o gás natural, e aí ele vai falar alguma coisinha sobre isso aqui. Então, necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia. E considere que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural. Então, ele quer. Imagina que ele sabe que todo ano a gente tem que produzir 6 milhões de toneladas de ureia. Tem que produzir 6 milhões de toneladas desse cara. Quanto eu preciso desse cara para produzir essas 6 milhões de toneladas? Então, dentro do cálculo estequiométrico, você tem lá a parte de reagente limitante, de cálculo de pureza, cálculo de rendimento, cálculo de volume de gás. E aí nós temos aqui essa parte do cálculo estequiométrico, que são as reações consecutivas. Então, você vê que é uma sequência de equações, todas relacionadas. Aqui ele já facilitou bastante nossa vida, porque ele já deu as equações balanceadas. Mas quando você pega num livro para estudar, ou no livro de ensino superior, você tem que procurar balancear para você ir cancelando reagentes e produtos que são iguais, mas estão em lados opostos, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente só tem que se preocupar aqui em cancelar quem está entrando e quem está saindo nessa reação. Tá certo? Então, eu quero saber quanto que eu preciso de gás natural, não do metano. Aqui eu tenho o metano, por isso que ele dá essa proporção. Porque a gente vai obter o do metano, depois a gente relaciona por esses 50% quanto que eu preciso de gás natural. Tá certo? Então, as relações que nós vamos fazer aqui vão ser as seguintes. Então, a ureia, que é esse cara aqui, a gente tem a massa dela, e a gente vai relacionar ela com o metano, certo? Vai relacionar a ureia com o metano. E aí, em seguida, ele quer saber a massa de gás natural. Mas lembrando que o gás natural não é o metano, ele é só 50% do gás natural. Então nós vamos ter aqui a massa de metano. E aí, com esse valor desses 50%, a gente vai chegar na massa de gás natural que a gente precisa por ano para produzir essas 6 milhões de toneladas de ureia. Ok? Então, vindo para cá, a gente já consegue cancelar as moléculas de água. Você tem uma água nos reagentes e uma água nos produtos. Que mais? Eu tenho 3 hidrogênios do lado dos reagentes e 3 hidrogênios do lado dos produtos. Eles também se cancelam. E quem mais que eu posso cancelar? Essas amônias aqui, certo? Então, essas amônias se cancelam. Quem sobrou do lado dos reagentes? Esses caras. Quem sobrou do lado dos produtos? O monóxido de carbono e a ureia. Aí eu monto a equação global agora com esses caras que sobraram.
Então, pegando aqui, ó, o metano, o nitrogênio e o CO2. Metano, nitrogênio, CO2. E aqui, monóxido e a ureia. Monóxido e a ureia. Tá certo? E agora a gente começa a montar a estequiometria em cima dessa equação que já está balanceada. Então, aqui eu tenho 6 milhões de toneladas de ureia. Então, eu preciso da massa molar desse cara. Preciso da massa molar desse cara. Aí, eu sei a massa de ureia, relaciono ela por estequiometria para saber a massa de metano. Aí, essa massa de metano é 50% da massa total. Então, aí eu vou chegar na massa de gás natural que eu preciso para produzir essas 6 milhões de toneladas de ureia. Ok? Então, vamos começar calculando as massas molares do metano e da ureia. Então, 12 gramas do carbono mais 4 de cada um dos hidrogênios, a gente tem 16 gramas aqui de metano. E aqui eu tenho 12 do carbono mais 16 do oxigênio. Aí eu tenho 2 nitrogênios, então 14 vezes 2 dá 28. E eu tenho 4 hidrogênios. Então, 12 com 16 com 28 com 4 vai me dar 60 gramas por mol. Tá certo? Essa é a massa molar da ureia. Essa é a massa molar do metano. E aí, esses 6 milhões de toneladas, eu vou jogar ele aqui, porque isso aqui é de ureia. Então, aqui vai 6 vezes 10 a sexta toneladas. Aí, grama por mol cancela com grama por mol, porque eles vão aparecer um no numerador e o outro no denominador, então elas já vão se cancelar. E aqui eu acho esse X aqui, em toneladas, tá certo? Então, grama por mol cancela com grama por mol. E a minha resposta, a unidade que sobrou, apenas é tonelada, que vai ser minha resposta final. Tá certo? Então, vindo aqui, então ficou ó, 6 vezes 16 dividido por 60. Então, aqui daria 60x. Eu já coloquei o 60 dividindo aqui. 16 vezes 6 vezes 10 a sexta. Ok? E aí aqui dá pra gente ir rearranjando e não fazer nenhum cálculo, só utilizando a lógica aqui. Ó, aqui eu tenho 60, aqui eu tenho 6 vezes 10 a sexta. A vírgula está aqui. Se eu andar a vírgula uma casa para a direita, eu vou ficar com 60 no numerador. Só que aqui ele vai diminuir uma unidade. Ele vai passar para 10 a quinta. Então, mas vamos fazer isso. Vamos ficar com 60, porque aí eu cancelo 60 com 60. Só que vai ficar vezes 10 a quinta vezes 16. Tá certo? Então, como eu falei, a vírgula está aqui. Coloco um zero aqui, a vírgula está aqui, eu ando uma vírgula para cá. Aí vira 60, só que aqui tem que diminuir uma unidade e esse cara continuou. Só que agora eu posso cancelar esse 60 com esse 60. E aí, a resposta aqui é 16 vezes 10 a quinta toneladas. Podia continuar usando esse valor? Poderia, sem problema nenhum. Só a resposta final, se eu fosse dar notação científica, eu teria que deixar aqui a vírgula nessa posição, tá certo? Mas eu vou transformar aqui de volta para a notação científica, então, se a vírgula está aqui, eu vou andar a vírgula uma casa para a esquerda, aqui vai aumentar uma unidade, então vai ficar 1,6 vezes 10 a sexta toneladas. Então, essa daqui é a massa de metano. Só que ele quer de gás natural. Só que eu sei o que, pela informação que ele passa? Essa massa é 50% do gás natural. Então, vamos montar aqui, calcular a massa de gás natural. Isso aqui é 50%. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 a sexta toneladas dividido por 50%. E aí, então, quanto que é 100%? Se metano é 50% do gás natural, então quanto é o 100% do gás natural? Só multiplicar aqui por 100. E aí, posso simplificar 50 dividido por 50 dá 1, 100 dividido por 50 dá 2, 1,6 vezes 10 a sexta vezes 2 vai dar 3,2 vezes 10 a sexta tonelada. É isso que eu vou ter aqui de massa de gás natural que eu preciso para produzir 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Tá certo? Então, fizemos aí tudo o que ele pediu, de uma forma bem tranquila, não fizemos nenhum cálculo complicado, só trabalhando com notação científica. Tá? Ele dá valores que são fáceis de se trabalhar, ele quer que você enxergue isso aí. Ok? Então, essa daqui é a resposta do item C. E mais uma questãozinha tranquila da FUVEST segunda fase de 2023. As questões, essa daqui é a quarta questão da FUVEST 2023 segunda fase. A primeira e a segunda foram bem tranquilas. Tá? A terceira deu um pouquinho mais de trabalho, mas também não era difícil, porque ela falava de interações intermoleculares, falava de estequiometria, tá? Falava de reação orgânica, nenhum segredo. E aqui, mais uma questãozinha que
não tem tanto segredo aqui de 2023, segunda fase, que é essa questão 4. A gente viu que no item A, o item C já respondia o item A, o item B era só pegar a equação da água e inverter ela, isso já era a resposta que ele queria, e explicar, estava bem claro no texto que ele estava usando energia solar para fazer a eletrólise da água. Então, em vez de usar uma fonte não renovável, usar, por exemplo, carvão mineral para gerar eletricidade, para girar o gás de hidrogênio, não. Ele está usando energia solar. Então, isso torna o processo sustentável. Ok? E aqui no item C também, um cálculo estequiométrico bem tranquilo. Tá? Então, essa daqui foi a questãozinha que a FUVEST nos pediu para resolver em 2023, certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Se acharam ela fácil, difícil, se deixariam algum item branco ou fariam todos os itens. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!